temos falado esse mês sobre a cura da alma. E, conforme nós estávamos cantando aqui, a música Cantarei Teu Amor para Sempre fala exatamente desta cura. Essa última música, eu acho que fazia muito tempo que eu não cantava, e eu não me lembrava. Mas pedindo essa cura na nossa alma. Porque o nosso relacionamento com Deus, como nós vimos no primeiro encontro, o Senhor Jesus, ele faz diversos tipos de cura. Seja física, emocional, espiritual, social. Quanta gente tem um testemunho para dar de que depois que encontrou Jesus, teve uma transformação na sua vida. Em vários aspectos, em todos estes aspectos, em todas estas dimensões do ser humano. Porque nosso Deus entra, o pecado entrou e atrapalhou toda a existência humana. E Jesus entra exatamente para restaurar tudo isso. E não é fazer uma pequena reforma. Eu sei que, por vezes, a gente está acostumado a aceitar pouco ou menos. A proposta que Deus tem para nós é de uma restauração. Não sei se você já prestou atenção, eu gosto dessa ilustração, que quando a gente pega um restaurador, ele vai tirar tudo de tinta que colocou em cima daquele quadro, por exemplo, tudo que é gordura, sujeira. Ele tem um trabalho muito grande para voltar ao original. Não é dar uma garibada, tá? Não, mas ele quer voltar àquilo que é original. E o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que a gente volte a ter um relacionamento original com Deus, que a gente tenha aquela comunhão que Adão e Eva tinham no paraíso, sem medos, sem receios, né? Não fujamos de Deus, da presença de Deus, por causa dos nossos pecados. Então, a proposta de Deus é muito ousada. E eu tenho para mim que grande parte de nós, e grande parte da nossa vida, nós vivemos aquém daquilo que Deus tem prometido, tem proposto para nós. Vivemos uma vida, como eu chamo, de medíocre. E não uma vida abundante, como Jesus disse aos seus discípulos. Não aquela vida, como ele fala para a mulher samaritana, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. E aí a gente se encontra tristonho, lamentando, com medo do futuro. Falou, mas é essa vida que Jesus prometeu trazer para a minha vida, ela está muito parecida com aquilo que eu tinha no passado, antes de encontrar-me com Jesus. Isso precisa ser corrigido na nossa vida. Eu quero basear hoje a nossa meditação aqui, naquilo que o escritor aos Hebreus escreveu para aqueles cristãos daquele tempo. Hebreus 12, 15, apenas para a gente dar essa direção. Nesse versículo, o escritor aos Hebreus está escrevendo aos crentes, que provavelmente estão vivendo um momento de perseguição, em que a fé é colocada em dúvida ou colocada à prova. E sempre que a fé é colocada à prova, existem duas possibilidades. Ou ela sai vitoriosa, ou ela sai derrotada. E o escritor aos Hebreus está chamando então a atenção dos seus ouvintes para que eles sejam vitoriosos. E ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero só, a partir desse texto, dessa ideia do escritor aos Hebreus, pensar sobre essa questão de relacionamentos amargos. Pensando que o amargo é sempre aquilo que tem um gosto áspero, desagradável, azedo. Não é? E quando nós pensamos em relacionamentos, nós pensamos nessa aflição, nessa angústia. Relacionamentos que trazem angústia, momentos que trazem angústia. Estava conversando com uma pessoa que disse assim, olha, a gente está com uma dificuldade lá de relacionamento em casa e aquilo que deveria ser prazeroso está se tornando tenso por causa
da situação que a família vivia lá, que aquelas pessoas estavam vivendo. E parece-me que é exatamente isso que, quando o escritor pensa sobre esse amargo, essa aflição, essa angústia, nós estamos pensando nisso. Hoje é muito comum a gente falar em relacionamentos abusivos ou tóxicos, relacionamentos que não produzem alegria, que não produzem desenvolvimento, que não produzem crescimento das pessoas. E aí eu comecei a pensar sobre esses relacionamentos abusivos, né? E eu lembrei de que os nordestinos, eu sou descendente de nordestino, tá? Então, se eu fizer qualquer brincadeira, estou fazendo comigo mesmo, tá? Mas é uma palavra que em alguns dicionários nem aparece, mas abusante. Fulano é abusante, não é? E eu queria fazer um trocadilho aqui, que ao invés de a gente viver uma vida abusante, a gente vive uma vida abundante, que é a proposta de Jesus. Uma vida abundante. Nada vai abusar de nós. E por isso eu queria pensar com os irmãos, então, um pouquinho sobre o caminho da amargura nos nossos relacionamentos. Quando os relacionamentos começam a ser abusivos e atrapalhar a nossa vida. Eu queria pensar logo de início a respeito de José do Egito. E eu gostaria que você não pensasse, você que está em casa inclusive, não imaginasse que isso aqui é uma mensagem de autoajuda, tá? O que a gente está propondo aqui é que Jesus faz algo de especial, de extraordinário. E mesmo quando a proposta de Jesus é fazer algo de extraordinário. O que Jesus faz é extraordinário. O que não é de extraordinário, Freud explica. E muitas coisas que a gente vai falar aqui, tá? Mas a minha proposta não é pensar como Freud pensa. É pensar como Jesus pensa, como a Bíblia pensa, abrir as possibilidades que Jesus apresenta, tá? Que estão para além do ordinário, estão para além daquilo que é comum. Quando a gente pensa na história de José do Egito, eu imagino que você deva conhecer a maior parte dela, tudo começa com um fato não esclarecido. E parece-me que os nossos relacionamentos que começam a ser amargos, destrutivos, que não funcionam, começam exatamente porque nós somos incapazes de conversar. E o fato que precisava ser esclarecido, diz lá em Gênesis 37:4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ora, todo mundo sabia na família que Jacó amava mais José. E amava mais José por quê? Porque Jacó amava Raquel. Jacó era fruto do seu amor com a mulher que ele de fato amava. Eu sei que é triste pensar em Lia, que entrou nessa história, Zilpa e Bila, que entraram na história, mas ele amava Raquel. E José era fruto do seu amor com Raquel. Jacó, a gente pode até condená-lo. Ele errou ao dar uma explícita preferência para o filho, para esse filho diante de todas as pessoas. A Bíblia diz que ele gostava mais desse filho do que todos os outros. Só que os filhos, por causa disso, começam a odiar José, que não tem culpa disso. Num primeiro instante. Que culpa José tem de ser o filho preferido porque nasceu da mulher que Jacó amava? Então, num primeiro instante, José não tem culpa de ser o filho preferido. Nem, a Bíblia não diz que Jacó pediu uma túnica especial que o destacasse dos outros filhos. Diz que foi uma decisão de Jacó. E José se viu nesse emaranhado desses sentimentos. A grande sentimento aqui é que os filhos, os irmãos de José, por causa disso, não conseguem mais falar amigavelmente com José. E eles não conseguem mais falar amigavelmente com José, porque agora, quando eles começaram a odiar José, porque ele é preferido do pai, as relações com esse irmão passaram a ser dirigidas única e exclusivamente pelos seus preconceitos, pelas suas pressuposições. Ora, aconteceu um fato, aquilo não foi esclarecido, e agora o meu coração e a minha visão e todos os meus sentimentos começam a ser dirigidos
pelo que eu entendo. E eu passo a odiar José porque ele é o preferido. Começou aí. Então a gente, para não permitir que os relacionamentos comecem a ficar amargos, a se deteriorar, a gente tem que conversar. Começar a falar, olho no olho. Vamos ter uma DR. Isso é horrível, né? O pastor está sugerindo um remédio que é horrível. Mas a gente às vezes tem que fechar, desligar o celular, a televisão, as coisas todas, e olhar um no olho do outro e falar, vem cá, vamos conversar direito. O que está havendo? E aqui faltou isso. Como é que as coisas começam a piorar? Porque esses irmãos continuam alimentando esses mesmos sentimentos, como eu disse, eles passam a ser dirigidos pelos seus preconceitos, pelos suas pressuposições e não conseguem mais falar amigavelmente. E as coisas pioram quando José tem um sonho, vai contar para os seus irmãos, e a Bíblia diz que eles passaram a odiar José ainda mais. Porque na realidade, porque eles começaram a odiar, não conseguiam falar mais amigavelmente, não importa o que José fizesse. Se José dissesse assim, eu amo vocês, eles iam desconfiar de José. E aí a Bíblia diz que eles continuam a odiar José ainda mais. Esses pressupostos, esses preconceitos, fazem com que eles enxerguem José. E o que poderia ser um sonho, poderia ser tratado, poderia ser conversado, faz com que se odeie mais ainda, porque eles já têm um sentimento a dominar o seu coração. Eu tenho ensinado casais especialmente, que brigam mais, porque vivem mais juntos, né? Então eles têm essa chance de brigar mais, a nunca começar uma conversa dizendo assim, você fez isso, você fez porque parece assim, você fez de caso compensado. Eu entrei na sua mente, no seu coração, e eu estou afirmando que você foi maldoso comigo. Briga de casal é assim. Você fez isso. E a gente não, infelizmente, a gente não tem nunca como entrar na cabeça do outro, no coração do outro. Se você já recebeu esse tipo de acusação, você sabe do que eu estou dizendo. A pessoa fala para você, fala, nunca passou um negócio desse na minha cabeça, jamais. De onde você tirou essa ideia de que eu estivesse fazendo esse tipo de coisa, ou tivesse esse sentimento no coração? A gente deve chegar diante das pessoas para consertar um relacionamento, dizer assim, eu me sinto assim. Isso você pode garantir. Se você disser assim, pastor, eu estou triste. Você não devia estar triste, eu acho que não precisa estar triste por causa disso. Mas é o que eu sinto. Então você pode garantir que você está triste, magoado. Mas você não pode chegar na cabeça do outro e falar assim, você quis fazer dessa maneira. Porque você sabe que lá no fundo, às vezes a pessoa pensa uma coisa que só o diabo para colocar na cabeça do outro. Porque você nunca passou isso pela minha cabeça. Aconteceu isso com os irmãos de José. E o que José fez, não importa, se José dissesse que os amava, eles iam continuar odiando José, porque eles já tinham colocado no seu coração isso. E isso começou a dirigir os seus relacionamentos, a visão que eles tinham de José. A Bíblia diz também que eles começaram a ter ciúmes dele. E o ciúmes é um sentimento de insegurança muito grande. Eles começaram a achar que o pai deles não os amava. Amava só José. Isso não é uma verdade. Quando a gente pega a história de Jacó, nós descobrimos que Jacó, antes de morrer, e isso é um grande privilégio que Jacó tem na Bíblia, ele chama todos os filhos, todos os 12, e dá uma bênção a cada um, a partir do que cada um deles é, ou fez, ou se constituiu. Isso demonstra que Jacó conhecia cada um dos seus filhos, e amou cada um dos seus filhos. Podia ter preferência por José, porque era o fruto do seu amor por Raquel, mas ele conhecia cada filho, abençoou cada filho, fez questão de fazer isso por cada filho. Jacó demonstrou então que amava todos os seus filhos, e eles estavam com ciúmes de José, porque achavam que iam perder o amor, o cuidado, a consideração, a bênção do pai nessa relação. Eles odeiam ainda mais, passam a ter ciúmes, passam a tratar José de maneira pejorativa.
Certa ocasião, Jacó mandou José ir ver onde estavam seus irmãos, ele demora para chegar, porque eles tinham mudado de lugar. E quando ele descobre onde eles estão, vai para esse lugar e eles enxergam José vindo lá ao longe. E eles começam a falar entre eles, lá vem o sonhador. Ser sonhador aqui não é um elogio, é uma expressão depreciativa para José. Então, entre eles ali, já não havia mais respeito por José. Eles tratavam José de maneira depreciativa, desse termo pejorativo para tratar dele. E é logo depois disso, quando eles diminuem José, quando eles colocam José, ele e nós, que eles começam então, eles decidem sumir com José. É logo em seguida. Está vindo lá, ele está vindo. É o tempo de chegar aqui, a gente decidiu o que vai fazer com ele. Então eles decidem destruir José, matar José, desaparecer com José, tirar José da sua vida. Então eles decidem matar o seu irmão. É Rúben quem decide, fala, não façam isso. E a Bíblia diz que Rúben falou para não fazer, só joga no poço, porque ele queria salvar José para devolver para o pai. Mas nesse ínterim, eles acabam vendendo José para os midianitas. Um fato não esclarecido, que leva ao ódio, aos ciúmes, ao tratamento pejorativo e à anulação de José. Vão acabar com José. Isso quer dizer que o cancelamento e o discurso de ódio já existiam há 1400 anos antes de Cristo. Um jeito de sumir com fulano, de acabar com essa pessoa na história da nossa vida. E a gente sabe que essa história só tem um final feliz, porque José acabou perdoando seus irmãos. Então, o caminho dessa angústia, desse relacionamento amargo, passa por essa falta de conversa, passa por alimentar o ódio no coração, por permitir que esse ciúmes, esse ódio comece a dirigir os nossos sentimentos, as nossas impressões. Uma outra pessoa também que sofreu muito com esses relacionamentos difíceis foi Davi. A Bíblia diz que Davi era ainda jovem quando Saul gostou de Davi, mas gostou de Davi porque Davi o servia. Ele era útil para Saul. E a Bíblia diz que Davi foi chamado porque sabia tocar harpa e Saul estava sendo angustiado. A Bíblia diz até, os seus oficiais diziam que era por causa de espíritos que Deus havia mandado contra Saul. E a harpa de Davi, a música de Davi, fazia com que Saul se acalmasse. Mas esse relacionamento de Saul, o rei, gostar de Davi, dar-lhe alguns privilégios, dura muito pouco, até quando Davi acaba matando Golias naquela batalha, e quando voltam dessa batalha, as mulheres cantam, não é? Saul matou milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. E a Bíblia diz então que Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E olha que interessante, que o texto diz que primeiro Saul fica irritado. É uma indicação dos seus sentimentos. Já viu alguém irritado, que passa sem cumprimentar, ou que fecha a cara, e você percebe que a pessoa está irritada? Só que depois a Bíblia diz que ele, aborrecido, expressou os seus sentimentos interiores. Ele externou os seus sentimentos. E, por fim, que ele teve inveja. E essa inveja é a indicação da condução das suas ações. Saul começou a enxergar Davi pela lente da inveja. Não importa o que Davi fizesse, como Davi fez algumas vezes, mostrou para ele, eu não estou competindo com você, eu não quero tomar o reino de você, eu tenho tanto respeito por você que poupei a sua vida, não importa o que Davi fizesse,
Saul estava sendo dirigido por essa perspectiva. Eu tenho inveja de Davi, então eu só enxergo todo esse relacionamento a partir desta ótica, com esta lente. E daí Saul é possuído por esses sentimentos. A Bíblia vai dizer que um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu gostaria de pensar que quando Saul se entrega a esses sentimentos, é dominado por esses sentimentos, é quando ele arremessa a lança contra Davi. A inveja tomou conta de Saul, e Saul se tornou um rei insano. E existem relacionamentos que falam assim, não é possível, de onde você tirou isso? Eu já disse isso aqui. Mas você continua insistindo naquilo. O escritor diz que é um espírito maligno mandado por Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero dizer que essas situações são brechas que o inimigo usa na nossa vida para amargar os relacionamentos. E faz de uma tal maneira que nós passamos a agir de maneira insana, a ponto de atacar lanças sobre inocentes, inclusive. Passamos a perseguir. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado Saul e agora estava com Davi. O Senhor escolheu Davi. Saul estava resistindo a Deus e não a Davi. Por isso que a gente fala que Saul se tornou um rei insano. Ele está pensando que está lidando com gente de carne e osso, mas na realidade ele está rejeitando a vontade de Deus. Você vai se lembrar que Paulo vai falar isso no Novo Testamento. Olha, cuidado que vocês não estão lutando contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, que querem exatamente um espaço para poder agir. Saul então afasta Davi do seu relacionamento. Davi deve ter aprendido com Saul. Porque o que Saul faz? Manda Davi ser um comandante na guerra, na esperança que os filisteus matem Davi nas batalhas. E ele afasta, de novo, modernamente a gente cancela a pessoa, tira, corta das redes sociais, não atende ligação, faz tudo para evitar a pessoa. Saul, os meios que ele tinha de colocar Davi longe de si, de resistir ao relacionamento, de enfrentar olho no olho, ele fez. Coloca o outro numa situação delicada, expôs Davi várias vezes à morte. Saul teve medo, se tornou um rei insano, sem bom senso, um rei infantil diante de tudo isso. O que eu queria concluir aqui, nesse primeiro momento? Que os relacionamentos amargos, eles crescem, eles se desenvolvem, eles não acontecem. Hoje nós não nos damos, até ontem nós éramos amiguinhos, agora a partir de hoje nós somos inimigos. Não é assim que acontece. As coisas vão num crescente. Por isso que a Bíblia, o escritor aos Hebreus vai falar de uma raiz de amargura. Isso precisa ser plantado, germinado, alimentado, até que ele se desenvolva e apareça, brote e comece a mostrar os seus efeitos. Eu estava lendo sobre relacionamentos abusivos e lembrando as mulheres, especialmente hoje, existe muito trabalho sobre isso, não é? E aí, todos os itens que falavam, 15 sinais de um relacionamento abusivo entre um homem e uma mulher num casamento, por exemplo, todos eles começam a falar, começa assim e vai terminar assim. O ciúme excessivo, amar demais vira justificativa para o controle é porque eu te amo demais, ou é para o seu bem, e aí você vai controlando o outro, a invasão de privacidade. Num casamento as pessoas precisam manter a sua individualidade e até uma certa privacidade. Mas o abuso disso começa assim, porque isso, porque aquilo. O afastamento de outras pessoas, fulano é uma má influência, ele dá em cima de você, eu não gosto daquela pessoa, ela me trata mal, e vamos nos afastando. Eu lembro de um casou muito jovem, e casou ainda naquela fase que o rapaz
amava, adorava, idolatrava jogar futebol de salão sábado à tarde com os amigos. E quase o casamento vai por água abaixo. Porque você gosta mais deles do que de mim, do futebol, e não sei o quê. Chegou uma hora que ele cansou de jogar futebol, deve estar gordo hoje, já perdeu toda aquela imagem bonita de jovem, né? A chantagem, a manipulação, se terminar nosso relacionamento eu morro, coisas desse tipo. A destruição da autoestima, não é? Aquela pessoa que era incrível passa a receber críticas construtivas, depois só críticas destrutivas para acabar com a autoimagem. A invalidação dos sentimentos. Isso que você está pensando é besteira, exagero da sua parte. Não, nunca esse tipo de coisa. A falta de diálogo sobre dinheiro, controle financeiro, o uso de dinheiro sem acordo, pegar e roubar e destruir itens do outro, usar os filhos como chantagem, exigir relação sexual. O estupro não é raro num relacionamento assim. E usar o sexo como moeda de troca e de chantagem também não é. Os dois lados estão errados. Ameaças são comuns, tirar dinheiro, sumir com os filhos, agressões e depois termina em morte. Chega um dia que as pessoas matam por amor. E a violência física também é gradual. Começa com um empurrão, um apertão, e cresce até o extremo do assassinato. Tudo isso é muito triste. E não deveria acontecer em lugar algum. Mas eu pensei até agora com você sobre quando nós somos vítimas de abuso, de perseguição, de intolerância, como Davi e José foram. Foram os irmãos de José que abusaram dele, que criaram um relacionamento de intolerância na sua vida. Saul foi um rei insano que perseguiu Davi. Faltou-lhe até bom senso. Mas às vezes nós somos vítimas de falta de amor e de espiritualidade. Hoje existe um programa chamado Celebrando a Recuperação, que é para tratar de gente ferida, inclusive dentro da igreja. Às vezes os relacionamentos são tão tóxicos, tão abusivos, que os crentes brigam entre si. Já lembram que Jesus chamou os discípulos, fez a ceia e falou assim: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E às vezes os nossos relacionamentos são tão abusivos e tóxicos, que até cadeira se atira contra o outro. No passado, o rei Saul arremessou suas lanças. Hoje arremessamos palavras, sentimentos, e às vezes chega até a cadeiras sobre o outro. Isso não é o que Deus quer para nós. Isso não é vida abundante. Isso não é a transformação que Deus está propondo para nós. E por isso eu queria fazer um apelo aqui a você e a mim. Cuidado para não se tornar um perseguidor. Não se comportar como os irmãos de José. Não se tornar um rei insano como Saul. E fazer da vida do outro um inferno. Lembra que a raiz de amargura é uma exortação aos crentes. Não é para o pessoal do mundo que não conhece a Jesus. Eram para os crentes. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês. É por isso que a Bíblia fala, o sábio em Provérbios, olha que coisa linda, as orientações da sabedoria do sábio ali. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe onde tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
Guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele depende os caminhos que você vai dirigir na sua vida. Ou como Davi fala no Salmo 139, sonda o meu coração, ó Deus, e conhece-o. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Ter uma visão de Deus sobre a minha insanidade, sobre a minha inquietação, sobre os meus pressupostos. A gente precisa tirar do nosso vocabulário esses termos pejorativos que a gente usa para outra pessoa, para um irmão da igreja. Fulano é assim mesmo. Isso é um termo, um jeito depreciativo de olhar, e eu já estou olhando para ele, ele nem abriu a boca, eu já sei quem ele é. Como é que é? Eu já tenho lá no meu coração, na minha mente, e eu não estou aberto para essa pessoa. Isso é quando Jesus, é a mesma coisa que Jesus falando, quando diz assim, olha, não use para outra pessoa racá, tolo, idiota. Jesus está falando isso, porque você está usando um termo pejorativo, mas está dizendo assim, ó, essa pessoa ela não vale nada, não adianta ouvi-la, vamos ignorá-la. Você não existe para mim. Jesus está nos ensinando a fazer isso, a não fazer isso, perdão. Então o caminho da amargura é esse caminho, que não guarda o coração, que não ouve a voz de Deus. Só que em alguns lugares, como eu falei, são pessoas que José não tinha culpa de ser o filho preferido. E Davi também não tinha culpa da insanidade de Saul. Todo o tempo Davi andou de maneira digna, nesse caso, com Saul, Davi se comportou de maneira irrepreensível. Ele teve outros problemas, mas com Saul ele foi irrepreensível. Só que de vez em quando a gente tem uns problemas que a gente causa. Pensa na mulher samaritana. Que relacionamento complicado que ela tinha na sua vida. E que ela, alguém poderia dizer, pastor, era uma sociedade patriarcal, machista e tudo mais, ela não tinha opções. Não. Porque Marta e Maria não se fala mal delas, que elas ficaram pulando de relacionamento em relacionamento. Maria Madalena diz que Jesus libertou ela de 7 espíritos e depois que ela foi liberta de 7 espíritos, ela seguiu seguindo a Jesus. Então, as pessoas decidem as coisas na sua vida por situações muito complicadas. Eu entendo que essa mulher devia ter um sofrimento interior muito grande, porque afinal de contas ela já tinha tido 6 casamentos. E pode ser que alguém que esteja me ouvindo agora já tenha tido 6 casamentos, 6 homens diferentes na sua vida, 6 mulheres diferentes na sua vida, teve 6 casamentos, pulou de um relacionamento para o outro. E ela era uma mulher, vamos dizer assim, frustrada nos seus relacionamentos, que já estava no 6º. Um sofrimento exterior muito grande, porque ela sofria preconceito dos judeus, ela era samaritana, ela sofria preconceito dos homens, porque ela era mulher, ela sofria preconceito dos samaritanos, por isso que ela estava lá ao meio-dia buscando água, para não estar junto com as outras mulheres que iam cedo, porque ela era uma mulher que vivia à margem da sua sociedade, porque ela era uma mulher que já tinha tido 6 maridos. Não dá para esconder isso, não é? E preconceito dos seus amantes também. Há quem acredita que essa mulher era uma mulher muito inteligente. Ela trava um diálogo com Jesus, inteligente, uma conversa, e que estes homens, numa sociedade machista, patriarcal, não suportavam uma mulher inteligente. Já ouviram falar que tem casamentos, inclusive, que acabam por causa do sucesso do outro? Os homens têm um problema muito sério com isso, né? Minha mulher ganha mais que eu. Tem homem que não suporta isso. Minha mulher ser bem-sucedida mais do que eu, tem homem que não suporta isso. E que talvez essa mulher sofresse tudo isso já naquele tempo, há 2000 anos atrás. Ela era uma mulher que tinha uma consciência social e política, ela sabia que, como é que o senhor, sendo judeu, trava uma conversa comigo, pede água a mim, uma samaritana, pois os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, os judeus eram assim, judeu não come no prato que um samaritano comeu. É para você ver como é que eles consideravam o outro. Tá?
Se um samaritano tocou nisso, eu não toco, porque ele é impuro, ele é tratado de maneira completamente a ser desconsiderado. Ela tinha uma consciência teológica, não é? Ela entendia que Jesus era um profeta, ela queria discutir sobre a adoração, o local da adoração e os antepassados, o que os antepassados haviam dito. Ela também tinha uma consciência espiritual, porque ela disse assim, eu sei que o Cristo, ou o Messias, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela tinha uma percepção, uma sensibilidade, uma fé com relação a essas coisas da religião. Eu sei, ela está falando do conteúdo. Eu sei que o Messias há de vir. Mas ele há de vir, está por vir, é que está por perto. Ela não sabia, mas ela estava diante do Messias. Mas ela tinha uma coisa no coração dela, talvez um sexto sentido, uma percepção, que ela falou, olha, eu sei que o Messias há de vir. Está por vir. O Messias virá. Os antepassados disseram. Mas ele está por vir. A coisa está por perto. E ela era uma mulher que também tinha uma consciência emocional muito grande. Porque foi ela que disse assim que eu não tenho marido. Não foi Jesus que revelou para ela que ela não tinha marido. Ela falou, eu não tenho marido. Apesar de estar num relacionamento. Por que ela tenta esconder de Jesus? Será que ela tinha vergonha do relacionamento que estava tendo, de já ser o sexto? E a única maneira, isso mesmo, foi ela que se meteu nisso, tá? Não vai me dizer, a sociedade, tá. Só que ela decidiu ir de um relacionamento a outro. E às vezes nós nos colocamos em relacionamentos abusivos, amargos, destrutivos, porque nós decidimos. E assim como aquela situação de José precisava de uma conversa, olho no olho, precisava ser tratada, Jesus trata dessa mulher com a verdade. É assim que Jesus apontou o caminho para o fim de uma discussão que ela queria enveredar. Ele falou, não, a salvação vem dos judeus. Então não vou discutir isso com você, porque a salvação vem dos judeus. Ela é para você, mas ela vem dos judeus. Ele trata dela com da sua teologia, elevando essa teologia, só esse conhecimento teórico, para um campo mais profundo. Quando ele fala sobre, olha, você está falando sobre o lugar de adoração, e o problema não é o lugar da adoração. São os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os que o Pai procura. Porque Deus é espírito. E essa sua discussão de local, isso não faz sentido. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus então trata da sua fé finalmente. Quando ele se apresenta, ele diz assim, olha, você está esperando o Messias, você diz que ele está por vir, você está aguardando isso, essa redenção que você foi anunciada a você, só que eu digo a você que eu sou o Messias. E é diante desta fala que essa mulher diz assim, olha, venham ver se esse não é o Messias. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Jesus confrontou esse relacionamento com a verdade. Se nós pensarmos ainda naquela mulher pega em adultério, por que ela se meteu num relacionamento desse? Ou ela era casada com outro homem casado, ou outro homem era casado, ela era solteira. Não importa. Por que a pessoa se envolveu nisso? Carência, necessidade? Jesus vem curar todas estas coisas. Mas Jesus trata de maneira muito clara, muito verdadeira. Olha, eu não te condeno. Agora você vai e abandona essa vida de pecado. Jesus não alisou. Você está pecando, você precisa abandonar essa vida de pecado. Precisa ter um futuro novo. Por isso que o nosso escritor aqui diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Eu quero terminar aqui pensando nisso.
como comecei dizendo, o escritor aos Hebreus está falando para crentes. Crentes que podem perseguir, como os irmãos de José, abusar da sua autoridade, como Saul. E esses crentes precisam enfrentar esse momento, tomar decisões e não permitir que nenhuma raiz de amargura brote. E para o escritor aos Hebreus existe uma solução muito simples, é que ninguém se exclua da graça de Deus. Se nós sabemos que o fruto do Espírito precisa do Espírito, ele é fruto do Espírito, ele é fruto de seguir a orientação do Espírito. Se a vida abundante só vem através de Jesus, e se permanecermos em Jesus, consertar relacionamentos e restaurar relacionamentos, veja que eu estou propondo aqui uma restauração, a voltar ao original. É através da graça de Deus. É através de uma ação de Deus, esse coração de Deus que está inclinado em favor do ser humano. Existe um monte de coisas que a terapia vai ajudar, a análise vai ajudar, você conhecer, você falar vai ajudar. Mas existem algumas coisas que só a graça de Deus pode resolver. Se eu for a Deus, não com o que eu tenho, porque pode haver relacionamentos que a gente fale assim, olha, eu não queria tratar disso, eu não queria resolver isso. Eu preferia não resolver isso. Mas aí a gente vai a Deus como está, para falar a Deus exatamente, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de tratar disso. A gente confessa a Deus, né? Eu queria matar fulano só um pouquinho. E pior, às vezes a gente fala assim, Senhor, o Senhor sabe como eu estou com ódio no coração. Porque se a gente não fizer isso, não for a Deus como a gente está, com o coração, como se diz, peludo como a gente está. Eu lembro que tem um colega que falava assim, né, alguém soltava uma frase difícil, lá brava, alguma coisa, falava, que coração peludo seu, hein? Você precisa tratar desse coraçãozinho peludo. Né? Às vezes a gente tem isso, porque a gente pode passar por isso. A gente precisa chegar a Deus, ir a Ele assim, para colocar diante dEle aquilo que nós temos. Senhor, hoje eu tenho ódio para colocar diante do Teu altar. Hoje eu tenho ciúmes para colocar diante do Teu altar. Hoje eu tenho inveja para colocar diante do Teu altar. Hoje eu tenho tristeza, angústia para colocar diante do Teu altar. Assim como Deus nos recebe como e onde a gente está, por graça, porque Ele tem um coração inclinado para nós, Ele vai ouvir a nossa confissão. É isso que eu tenho para trazer para o Senhor. Eu não tenho amor por essa pessoa, desse relacionamento amargo, isso aqui está difícil. Eu não tenho isso. Mas eu quero lembrar que esse Deus que nos recebe em graça, por graça, é o Deus que derrama a graça sobre nós e opera em nós. Pensa no apóstolo Paulo, que se diz o pior dos pecadores, mas é capaz de escrever o hino ao amor de 1 Coríntios 13. O amor suporta tudo, o amor tudo crê, o amor tudo espera. É Ele que é capaz de falar a respeito do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né, último. É Ele que fala sobre isso. Porque um coração cheio de raiva é um coração que passa a ser amoroso. E consertar relacionamentos amargos, precisa da graça de Deus. Eu ensinei uma técnica aqui. Vá e compartilhe os seus sentimentos. Não vá acusar ninguém, não vá brigar com ninguém. É como eu me sinto.
Agora, tocar nos corações, é Deus que faz isso. Para que essa outra pessoa, que também pode estar com raiva de você, que às vezes está uma briga de foice no escuro, né? Tem relacionamento que é... A graça de Deus é que atua aí. É a graça de Deus que vai mexer no meu coração, para eu ir em direção ao outro, como Deus vem em minha direção. E essa mesma graça que vai atuar no coração do outro, para me ouvir, para abrir o coração para Deus também. Eu quero dizer a você que consertar relacionamentos não é fácil, mas pela graça de Deus é possível. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, porque enquanto me propus a tratar desse tema, e é uma maneira básica de tratar dele, me veio à mente tantas situações que eu também preciso consertar. Que eu preciso da graça de Deus movendo o meu coração e movendo o coração de outros. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos e orasse a Deus, pedindo a Deus que não permitisse que a amargura tomasse conta do seu coração, para não prejudicar você nem quem está do seu lado. Deus querido, nos ajuda a compreender aquilo que atrapalha cada um de nós de experimentar vida abundante, rios de água viva que fluem de dentro de nós, de experimentar o fruto do Espírito. Nos ajuda, ó Deus, abre a nossa mente, revela a nós. Nos ajuda, ó Deus, a vencer os nossos medos, invejas, ciúmes, tudo, ó Deus, que não glorifica o Teu nome. Derrama a Tua graça sobre nós, graça que opera, que transforma. E, ó Deus, nos permite não termos relacionamentos amargos, mas vivermos esta vida abundante que o Senhor nos propõe. Cura, ó Deus, o nosso coração, cura a nossa alma, ó Deus. É a nossa oração. Faz aquilo que nós não somos capazes, ó Deus, com o Teu poder. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.